Fala pessoal, beleza? Esse é o segundo vídeo da série de 3 que eu prometi para vocês. No primeiro, recapitulando rapidamente, a gente viu um pouquinho da biblioteca do Ent Design e a gente criou dois componentes como exemplo, que foi um botão e um input de formulário, usando três componentes básicos do Ent, que foi um botão, um form item e um input, beleza? Agora a gente vai fazer um formulário básico funcionar usando esses componentes, esses dois componentes que a gente criou do Ent, junto com outras duas bibliotecas, que é o Formic e o Yup, né? Falar um pouquinho do Formic primeiro. Ele basicamente foi criado por um cara chamado Jared Palmer, que é o cara que inclusive assina aqui na URL do site do Formic, que ele até explica aqui a motivação que ele teve para criar essa biblioteca, né? Que ele conta que ele teve um desafio no trabalho de uma aplicação que usava muitos formulários e ele queria criar um componente de formulário que ele conseguisse reutilizar para todos os formulários que ele tinha na aplicação, e a partir daí ele falou, por que não, quando ele conseguiu fazer isso, ele falou, por que não compartilhar isso com a comunidade? E assim surgiu o Form, que é uma biblioteca extremamente popular para abstrair lógica de construção de formulário dentro de aplicações em React, né? É uma biblioteca de formulário que performa muito bem na aplicação, né? E aí aqui ele já mostra algumas, na documentação aqui ela é bem detalhadinha, ele mostra como instalar importando o CDN, npm install, yarn add, e aqui ele já mostra um exemplo de utilização desse Formic, né? Então aqui vou dar um zoom para mostrar para vocês. O Formic, né, a gente faz assim, import Formic from Form, que a gente importa ele dessa forma na nossa aplicação. O Formic é um componente de React, né? E quando a gente chama ele, a gente passa aqui para ele, basicamente três props, que é um initial values, que é um objeto, que é como se fosse, que são os campos que vão existir nesse formulário, que a gente está informando basicamente qual vai ser o state que esse Formic vai ter que ter dentro dele, que ele vai ter que controlar, e ele vai fazer isso para a gente. Esse validate aqui é validação, tem a ver com validação de campos, né? E a gente vai juntar essa própria validate junto com o Yup, que vai ser a nossa biblioteca de montar esquema de validação para os campos do nosso formulário, e o onSubmit, que é a função que a gente vai chamar no momento que esse formulário for submetido, né? Então esse Formic ele abre e fecha, né? Ele não é um componente self-closing, e no child, né, aqui a tag que ele abre é fechada, né? E aqui você veja que ele recebe aqui ele abre e fecha chaves aqui, que aqui dentro ele está colocando um JavaScript, e como child do Formic ele recebe uma função que ele está desconstruindo props aqui, e ele está recebendo um formulário, um formulário que tem um submit e uma própria handle submit que ele está recebendo aqui, e aqui dentro tem alguns inputs. Tem um input aqui, type email, name email, e o input name password, type password, que aí está recebendo um change, um handle change. E o que são esses values, errors, touched? Isso aqui são tudo props que o Formic vai passar para os componentes do nosso formulário. Então, por exemplo, aqui no Formic a gente está passando o initial values de e-mail e password, né? E aí aqui a gente está passando para o nosso formulário uma própria chamada values. Então, o valor do nosso input, que representa o nosso e-mail, ele vai receber a própria values.email, que é o nome de uma das propriedades do objeto que a gente passou do initial values. E o input ele vai receber como values.password, que é o values. O nome, se a gente tivesse passado aqui qualquer outra coisa, a gente ia colocar isso, values.password.
essa outra coisa que a gente escreveu aqui, no caso é password. E aí esse errors, esse touched, vocês vão ver que a gente vai usar de forma parecida com values, mas esse errors e esse touched, eles vão ajudar a gente na hora de fazer a validação desses campos. Beleza? E o YUP, né? Vou mostrar rapidinho o YUP antes da gente começar a utilizar. Ele é uma biblioteca que ela é extremamente inspirada no Joy, né? Ele colocou um stolen aqui riscado e colocou aqui heavily inspired by Joy, que é uma biblioteca de esquema de validação de campos também, mas o YUP ele é um pouco mais leve. Então, para isso que a gente vai fazer agora, é melhor usar o YUP porque ele é mais enxuto, ele é mais leve do que a biblioteca do Joy, tá? Então vamos lá, eu estou com o meu projeto, né? Eu estou com o meu projeto lá do primeiro vídeo aberto, né? Ele está só com Hello World aqui, mas ele já tem os componentes de botão e o componente de input prontos, né? Eu vou agora instalar no meu projeto o Formic e o YUP. Enquanto ele instala isso, eu vou criar um componente aqui, não vou criar mais em Atoms, eu vou criar um organismo, vou chamar de organismo, que vai ser um basic form. Tá? E aí eu vou criar dentro desse basic form o JS que vai ser o nosso componente. Eu vou criar outro arquivo JS que vai ser o nosso esquema. A gente já vai entender exatamente o que é isso, tá? E basicamente isso. Eu também já vou criar nesse basic form aqui. Eu vou dar uma abstraidinha. Dentro do basic form eu vou criar uma outra pasta que é um form. Você já vai entender o porquê. E aqui dentro eu vou criar um form.js. Beleza? Show! Então, no basic form.js, vou fazer um import react. Opa. E aqui eu já vou importar também o nosso Formic. From Formic. Aí eu vou fazer aqui uma const basic form. Eu já vou preparar aqui que eu vou desconstruir. Pode ser que eu precise desconstruir algumas props aqui. Vou colocar aqui um return. Beleza. E aí aqui eu vou chamar o meu Formic, tá? Eu vou chamar o meu Formic aqui. E aqui fora eu vou fazer o seguinte, antes do meu componente, eu vou colocar aqui um const initial values é igual a um objeto. Que vou colocar username, password, e-mail e cell phone. Opa, aqui.
Eu vou deixar esse copiado aqui. Então o nosso form, como a gente viu aqui na biblioteca, ele recebe um initial values, um validate e um submit, né? O initial values, eu já vou colocar aqui que ele vai receber a minha variável initial values aqui, em vez de escrever o objeto aqui dentro, como tá no exemplo aqui da biblioteca do Formic, eu coloquei numa constante aqui e só chamei, né, para ficar um pouquinho mais elegante, mais organizado, né? Eu vou deixar com o Enter aqui. Aí eu vou chamar o validate, que na verdade eu não vou nem chamar o validate, eu vou chamar esse cara aqui, ó, validation schema, que eu já vou colocar uma coisinha para ele aqui. E a gente vai entender o porquê. E no onSubmit aqui eu vou chamar uma função onSubmit, que como eu vou chamar esse cara no meu app, eu vou passar esse onSubmit vai estar aqui no meu app, tá? Então ele vai receber um submit vai estar aqui. E aqui dentro do Formic, submit aí aqui dentro no children, eu vou abrir uma expressão aqui para JavaScript. Eu vou abrir uma row function aqui, ó. Aqui eu vou passar props. E aqui eu vou chamar o meu form, que é esse cara aqui que eu ainda não escrevi nada, ele está vazio. E aqui eu vou desconstruir essas props. Beleza? A gente já vai ver como que isso daqui vai funcionar, tá? E vamos aproveitar, antes de fazer o nosso componente form, vamos criar o nosso esquema. Eu vou fazer assim, ó, import. A gente tem que importar assim, ó, import asterisco as up from up. Fazer um const-form schema igual up.object.shape. E aí esse ponto shape ele recebe aqui um objeto. Aqui dentro eu vou começar a colocar o meu esquema, né? Então eu vou ter um username, né? Eu vou ter um password, eu vou ter um e-mail e eu vou ter um cell phone. Então, o username eu vou colocar aqui um up.string. Aí, esse up.string eu posso usar alguns métodos aqui para esse método string, ele também tem alguns métodos para ele. Aí eu vou fazer assim, ó, ponto min, que aí eu vou colocar aqui, ó, o min recebe dois argumentos, um número, então eu vou colocar aqui, o username tem que ter no mínimo 5 caracteres, e se não tiver 5 caracteres, eu vou mostrar um erro aqui, ó, mínimo de 5 caracteres. Então, esse min ele recebe como argumento um número, que é a quantidade de caracteres, e uma string, que é o erro que vai aparecer, ou que deveria aparecer para o usuário, caso ele coloque menos de 5 caracteres dentro do campo username. Eu vou colocar aqui depois logo um ponto max. Vou limitar a 50 caracteres esse campo, para segurança. Vou colocar aqui, ó, máximo de 50 caracteres. Né? E vou colocar aqui um required, que é um campo obrigatório. Depois aqui eu vou colocar uma vírgula, que eu não quero colocar mais nada. Vou colocar aqui campo obrigatório. Beleza. Agora eu posso passar para o password. Vai ser um up.string também. Eu posso passar mais ou menos os mesmos caras aqui. Eu vou colocar aqui 7. Required também, beleza. Aí o e-mail é um up.string também.
Olha só o e-mail que legal. O YUP ele tem um método que chama ponto e-mail. Eu posso passar aqui, ó, formato inválido. Então, esse e-mail, ele é como se a implementação desse método fosse um regex que analisa a string que ele colocar no campo e-mail, e se não tiver ali um arroba, um ponto .com, né, uma string, arroba, uma outra string, ponto .com, ponto alguma coisa, ele retorna um erro aqui que vai ser essa string em formato inválido e não vai deixar o formulário ser submetido. Então eu vou colocar essa validação aqui e vou colocar um required. Beleza. E o cellphone aqui a gente vai colocar como... a gente não vai trabalhar com máscara nesse momento, né? Com máscara a gente pode usar uma outra biblioteca, que é uma biblioteca que complementa do React. Para o cellphone eu vou colocar aqui só um required, na verdade. Beleza. E aqui no final eu vou dar um export default form schema. Show. E aí no meu basic form agora eu vou importar do meu esquema, e aí no meu validation schema eu vou passar o meu form schema, e aí os meus essa prop errors que o form que vai passar para o nosso formulário, essa prop errors aqui, ela vai receber os erros que vão estar no nosso eles vão receber os erros que vão estar aqui no nosso form schema. Se subir algum desses erros, se o nosso schema identificar algum desses erros no componente, o form que vai colocar dentro desse errors, que é um objeto, e vai passar via props para o formulário, e aí com isso a gente vai conseguir mostrar essa informação. Beleza? A gente já vai ver como. Eu vou pegar aqui também import form from form para ele parar aqui de reclamar que não está importado. Beleza. Agora no form a gente vai codar ele aqui. Import. Aí eu vou importar o nosso input form. Atoms. Input form. Input form. E o nosso botão const form igual return aqui a gente vai receber props, e aqui a gente vai ter esse form, ele vai retornar um formulário aqui dentro, e aí nesse formulário a gente vai colocar, eu já vou estruturar ele aqui, ele vai vir com 4 input forms, né, porque eu tenho 4 campos, e por fim vai vir um button. Eu vou pôr um textinho aqui, salvar.
E aí aqui no form ele vai receber esses caras aqui do form, que eu só não vou pegar o isubmit. Vai pegar o values, o errors, o touched, o handle change, o handle blur e o handle submit. Beleza? Aí os nossos for agora que a gente vai ter que passar várias props, né, para o nosso formulário, né? Então vou olhar agora para o meu input form. Então ó, ele vai receber várias props aqui. Eu vou pegar esses caras, basicamente. Vou vir aqui no meu formulário. No meu input form ele vai receber aqui essas props. Aqui eu vou colocar um ID que vai ser um username input. O default value eu vou colocar aqui, ó, como values.username. O value também values.username. O placeholder eu vou colocar ele aqui como digite o seu nome de usuário. Eu vou fazer isso até o fim, né? Aí o size aqui eu já vou colocar aqui mesmo que eu quero para esse formulário large. Este type dele aqui vai ser um type text. O onChange ele vai pegar esse método handle change que vai vir do formic. O onBlur vai vir o handle blur, né? E como agora ele tem esse errors e tem esse touched, né? Eu vou colocar mais duas props aqui que eu vou ter que incrementar ali no meu componente, que vai ser error, porque esse errors é um objeto que vai ter o erro de todos os componentes. Mas aqui eu quero pegar o erro só do input username. Então aqui eu vou colocar um erro no singular. Vou colocar aqui errors.username igual values. E eu vou colocar um touched, porque o touched, esse touched aqui também vem como um objeto. Um touched.username. E o form aqui ele vai ter um submit. Vai ter o nosso handle submit. Então aí eu vou fazer basicamente a mesma coisa com os outros inputs. Beleza? Aí vamos colocar algumas coisas aqui para o nosso botão, né? O nosso botão, vamos lembrar dele aqui. Ele vai receber basicamente esses caras. Então o HTML type dele aqui vai ser submit, porque ele está dentro de um formulário. O loading eu vou passar para ele uma variável isLoading, que a gente vai ter que receber ela como props também. Eu vou colocar aqui que a gente vai ter que receber essa variável como props. A gente já coloca ela em algum lugar. O size vai ser large. O type dele vai ser aquele type primary. E o onClick não vai ter, porque a gente não precisa de onClick nesse caso. Beleza, a gente tem aqui, basicamente o que a gente vai precisar. Deixa eu ver se eu tenho um probleminha aqui, parece que ele não está definido. Botão, tá com 3 T's aqui. Show. Beleza. Esses loading eu vou passar aqui, ó. Eu vou receber do app esses loading também, vocês vão ver, vocês vão entender o porquê, tá?
Beleza. Agora tem esse error e esse touched aqui que a gente vai ter que criar essa prop no nosso input form, né? Porque ele não está recebendo ainda esse tipo de prop. Eu vou colocar aqui um error e um touched. E a gente já vai ver como a gente vai usar ele. Olha o que eu vou fazer aqui. Dentro do meu componente, antes do return, eu vou colocar aqui ó, um has error. Eu vou transformar esse error, ele viria como uma string, né, que é aquelas strings que a gente colocou no nosso esquema. Colocando duas exclamações, eu transformo esse valor no booleano correspondente. Então, se vier uma string vazia com duas exclamações vai dar false. String vazia em booleano é false. Se vier alguma palavra, alguma coisa, algum caractere dentro dessa string, se não for string vazia, esse has error vai receber true, tá? E eu vou colocar uma const aqui has touched igual a mesma coisa, touched, beleza? E aí esse help, esse validate status aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um has error. Se existir um erro e se o usuário já tocou esse touch, esse usuário já entrou nesse input, nesse componente de formulário. Aí eu vou fazer assim, ó. Ele precisa receber aqui o validate status eu preciso falar que se tiver um erro e esse componente já foi tocado pelo usuário, ele precisa mostrar um erro. Senão, ele não vai mostrar nada. E o help, a gente vai fazer o seguinte. Tem um errinho aqui. Beleza. Que é has touched. E o help, ele é um has error e o has touched. Então, se tiver erro e ele já tiver tocado, eu vou querer que ele mostre como frase no help o erro que veio como string, tá? Então, é isso que eu vou colocar no help, no validate status do meu form item lá do EndDesign, beleza? Então, eu vou receber erro e touched, converto esses caras para booleano. E aí aqui no help e no validate status eu verifico se esses dois caras existem. O validate status eu falo que se os dois existirem, eu vou querer mostrar um erro e mostrar esse erro para o EndDesign vai ser pintar a borda do input, no caso de vermelho e tal, e mostrar essa mensagem de help, que aqui no caso vai ser a string que vier como própria aqui nessa variável error. Beleza? Então, assim a gente já fez o ajuste que a gente precisava fazer. Teoricamente é isso, tá? Aqui está faltando um return. Beleza. Loading, beleza. Então eu vou colocar esse é um submit, esse loading agora lá no app. Primeiro eu vou chamar aqui import basic form from ponto barra components organismos barra basic form barra basic form. Beleza. Eu vou transformar esse cara aqui em Marvel Function. Manter esse Hello World aqui e aqui eu vou chamar o meu Basic Form. E eu vou ter que passar para ele aqui um on submit.
Eu vou ter que passar alguma coisa aqui, um is loading, que são as props que o Basic Form vai receber. Beleza, deixa eu apagar esse class name aqui. E aí, antes eu vou usar hooks, tá? Para não precisar transformar em classe. Use state. Aí eu vou fazer aqui uma const is loading set is loading igual ao use state, vai começar como false. E aí eu vou passar esses loading aqui. Legal. E aí eu vou fazer um handle submit aqui. Que vai receber aqui, ó, params, né, que a gente vai receber as informações do formulário nessa função. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar essa função fazendo um set is loading para true. E aí eu vou colocar aqui um set só para a gente simular. Eu vou botar aqui um set timeout. Vou colocar aqui 3.000 milissegundos. E aí eu vou mostrar aqui um console.log o meu params. E vou colocar aqui um set is loading para false de novo. Então, qual que é essa simulação que a gente vai fazer? Eu tenho uma variável isLoading que começa como false. Na hora que eu clicar no botão, eu vou setar o isLoading para true, para informar o usuário que a solicitação está sendo processada. E aí eu vou fechar o botão e vou deixar o botão com um efeito ali de loading, né, através dessa variável isLoading. E aí depois de 3 segundos, aqui a gente está simulando que o request ele ia demorar 3 segundos para resolver. E aí depois de 3 segundos vai mostrar um console log do que esse handle submit está recebendo. E aí eu, como simulando que essa solicitação foi resolvida, eu volto o isLoading para false, usando o set isLoading igual a false. Então agora eu pego esse handle submit e eu chamo ele aqui. Aqui. Beleza, é isso. Vamos ver se está funcionando então. Não estou conseguindo digitar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Input ID. Esse ID aqui na verdade seria o name do input. Então eu preciso tirar, isso aqui precisa ser igual ao values, values.username, esse ID tem que ser só username, aqui tem que ser só password, só e-mail, só cellphone. Então eu preciso tirar isso daqui, deixar só esses caras para o remote change funcionar. E aí vamos testar aqui. Beleza, tá, né? Meio lerdo o meu computador, mas tudo bem. Eu digitei uma string relativamente grande, né? Agora vamos supor que eu não digitei nada, eu cliquei nesse campo e saí dele. Na hora que eu saí dele, ele deu touched, ele deu error e ele apareceu aqui, ó, campo obrigatório. E se eu tentar submeter agora esse formulário, ó, ele já vai acender até todos que estão errados, né? Todos os campos que têm alguma irregularidade, nesse caso campo obrigatório. Se eu, por exemplo, digitar um caractere só nessa senha, ele já muda o erro para mínimo de 7 caracteres, tudo que está no nosso form schema. Eu vou até vir aqui para o navegador para testar isso, para vocês verem que nada está acontecendo. Deveria aparecer alguma coisa de console.log aqui que está na minha função onSubmit, handle submit lá no app. Mas você vê que ele não deixa o formulário ser submetido. Ele vai acusar esses erros, ele vai segurar aqui esse formulário até todos os campos estarem isentos de qualquer erro, beleza? Então eu vou colocar aqui alguma coisa.
eu vou colocar Henrique, vou colocar uma senha aqui. Ó, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele vai dar um formato inválido porque é um campo de e-mail, né? Eu vou ter que colocar Henrique, arroba. Ó, se eu colocar só arroba Henrique, ó, ele continua com formato inválido. Eu preciso colocar um ponto com aqui, aí ele para de reclamar. E aí aqui eu posso colocar qualquer coisa. E aí olha só o que vai acontecer com o botão, com aquela lógica que eu coloquei do sets e do sload, set sload. Ele vai submeter, ó, ele vai carregar, ele vai bloquear o botão, e aí depois disso, ó, ele já vai, o form que ele já vai chamar aquela função submit e vai passar automaticamente para ela o objeto ali que a gente passou como initial value, só que agora com os valores que o usuário preencheu aqui no formulário, né? Então, ó, veja, no basic form a gente só está chamando onSubmit dentro do form que a gente está recebendo lá do app. Eu estou dizendo no app que é uma função que recebe um argumento aqui, um params, e o form que já se preocupa em passar esse initial values para a gente com as informações que foram preenchidas no formulário para essa função, né? E essa função a gente está vendo aqui dentro deste form, né, como um handle submit, que eu coloquei aqui no submit dessa tag form, lembrando que aí o botão precisa ter um HTML type submit, senão não funciona. Então é basicamente isso. Isso cobre um básico de formulário. Então, da mesma forma como aconselho vocês a estudarem mais o form, estudarem mais o Ent Design, para ver o que mais de legal vocês conseguem fazer usando usando ali de forma combinada, como eu mostrei agora para vocês. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Espero que agregue aí para os projetos de vocês. Então é isso, galera. Valeu, brigadão e grande abraço. Fui!